Começando o programa Melhor Agora, com uma entrevista muito importante. A gente não deixa de ser jornalista, porque está apresentando um programa lindo, num cenário bacana como esse. Estamos falando sobre o nosso país. O Brasil é um modelo de conservação ambiental. E por isso, merece receber pelo menos 10 bilhões de dólares dos 100 bi ao ano, que são prometidos pelos países desenvolvidos para as nações em desenvolvimento pelo Acordo de Paris. Quem disse isso? Há algum tempo já, essa frase saiu da boca do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Hoje, num momento em que as queimadas assustam os brasileiros e o mundo inteiro, o ministro conversa com a gente direto de Brasília sobre os cuidados do governo com o meio ambiente e o que está sendo feito para salvar o que sobrou do bioma. Ministro, muito boa noite, obrigada por nos receber. Tudo bem, Mariana? Boa noite. Prazer estar aqui no seu programa. Semana passada, o IBAMA mandou os brigadistas voltarem para suas bases. O que foi que aconteceu? Na verdade, nós temos uma regra no Brasil, que além da lei de responsabilidade fiscal, nós temos também a regra do teto de gastos. Então, aos ministérios é oferecido, é colocado um limite de gastos para serem empenhados. Não importa se você tem dinheiro em caixa ou não, você tem um teto. Esse é o teto de gastos. O que aconteceu? O Ministério do Meio Ambiente, no começo do ano de 2020, repassou para os estados da Amazônia uma parte daquele dinheiro que nós tínhamos recebido do repatriamento da Lava Jato, aquele acordo com a Petrobras, lá nos Estados Unidos. Nós repassamos, simplesmente recebemos e repassamos para os estados, 230 milhões de reais. Acontece que a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu equivocadamente que esse recurso, na verdade, teria sido gasto dentro do nosso limite de gastos e nos deduziu esse limite de gastos. Então, nós temos recurso em caixa, mas não podemos gastar, porque teríamos atingido, o que não aconteceu, mas teríamos atingido, no entender deles, o teto de gastos. E essa foi a razão pela qual o senhor chegou a mencionar esse problema para o ministro Paulo Guedes da Economia. O senhor chegou a discutir sobre essa necessidade? Sim, isso é feito de maneira formal, inclusive, não se trata nem de discutir. Foi um requerimento formal, feito por escrito para a Junta de Execução Orçamentária e, para nossa surpresa, houve o indeferimento desse pedido. O resultado desse indeferimento é o exaurimento dos recursos para você poder usar em todas as ações. Elas não são só as ações de combate às queimadas e ao desmatamento, mas todas as ações estão sujeitas ao teto de gastos. Se esse dinheiro que o senhor diz que o Ministério recebeu do dinheiro que veio da Lava Jato dos Estados Unidos foi transferido para os estados, como o Ministério pode conferir se os recursos foram bem usados? Bom, nós estamos, na verdade, em cumprimento a uma determinação judicial. Esse foi um acordo celebrado entre a Advocacia Geral da União, o governo brasileiro e o governo americano. Houve um repatriamento desse recurso para o Brasil e, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, foi determinado que esse recurso fosse repassado aos estados. Aliás, não foi só esse recurso. Havia uma outra verba também, adicional a essa, que não tem a ver com o Ministério do Meio Ambiente, que foi destinado aos estados para que eles enfrentassem a Covid, né? Então, ali é um montante de recursos destinados por ordem judicial para os estados utilizarem. Não somos nós que fazemos a verificação, né, a análise desses recursos lá nos estados, é o Tribunal de Contas. Ministro, quando uma área é preservada, quando tem um parque lindo, quando a natureza é exuberante, todo mundo quer crédito por isso. Agora, quando as imagens que ganham o noticiário e que vão, inclusive, para fora do país são de desastres e incêndios, ninguém quer ser responsável. Eu quero saber quanto do bioma original do Pantanal foi perdido com as queimadas. Quero saber se essa área tem recuperação e se existe algum exemplo de parceria bem-sucedida ou de boas intenções nesse trabalho conjunto, município, estado e governo federal, porque por enquanto a gente só vê troca de acusações. Nós estamos fazendo um trabalho de alinhamento, né, com as prefeituras e com o governo estadual, de tal sorte que haja para o próximo ano um approach um pouco diferente do que foi esse ano. Mas, de qualquer modo, algumas questões são importantes nesse trabalho conjunto. Por exemplo, você permitir
que os proprietários rurais, lembrando que 94% da área do Pantanal é configurado de propriedades privadas, portanto áreas que estão sob a jurisdição primária dos estados e não do governo federal, mas você permitir que os proprietários rurais usem o que eles chamam lá no Pantanal de fogo frio, ou seja, o manejo preventivo do fogo. Se você faz o manejo preventivo do fogo no momento certo do ano, em que há controle, há chuvas, enfim, você reduz aquela massa orgânica que, uma vez acumulada e seca, vira combustível para as queimadas. Então, essa é uma situação que nós esperamos que no ano que vem os estados possam, junto com os seus produtores, os proprietários rurais lá no Pantanal, possam manejar o uso do fogo no momento adequado e da forma certa. Com isso, vai reduzir o material orgânico. Foi isso que aconteceu também na Califórnia, ministro? Eu vi que o senhor uma vez disse, foi exatamente isso que aconteceu na Califórnia. Proibiram essas queimadas com fogo frio, que é o fogo atingindo o outro fogo, para deixar uma área bem limpa, para não se transformar em caminho de uma possível queimada, mas o governo local, lá nos Estados Unidos, estou falando da Califórnia, isso também aconteceu aqui no Brasil? É a mesma situação, Mariana. O jornal The Guardian, aquele jornal inglês, escreveu há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, uma matéria bastante extensa, dizendo que a Califórnia, por uma escolha ideológica, uma escolha política, decidiu não fazer o uso manejado, o uso controlado do fogo, o manejo do fogo em caráter preventivo, para limpar o que eles chamam de subbosque, que é aquela vegetação que vai se acumulando e que é combustível para as queimadas. O que aconteceu com a Califórnia esse ano? Que, aliás, queimou muito mais do que o Pantanal. Acumulou este material orgânico durante anos e quando pega fogo num volume tal que é muito difícil você combater, porque ele se torna um incêndio de grandes proporções. Mas está sendo muito difícil mesmo explicar, porque são técnicas locais, são técnicas de manejo em área rural, fogo frio, mesmo o conceito de boi bombeiro, não são coisas muito próximas de todas as pessoas, né? Como e quais são os próximos passos para conseguir preservar o que sobrou do bioma? Eu gostaria que o senhor deixasse muito claro para quem está nos assistindo qual é o interesse do governo federal em relação ao meio ambiente, em relação a essa área específica do Pantanal e até a área da Amazônia, se o senhor quiser se estender. Não, olha, o governo federal prestou todo o auxílio para os governos estaduais. Tanto que esse ano, por exemplo, nós aumentamos em relação ao ano passado de 1.600 para 3.000 brigadistas, de 6 aviões de combate a incêndio, colocamos 10 em operação, 6 helicópteros, centenas de viaturas, quer dizer, isso sem falar da Defesa Civil e também das Forças Armadas, que também, junto com as agências ambientais federais, estão lá no local já há 2, 3 meses, enfrentando as queimadas em alinhamento com os bombeiros e com os voluntários. Então, esse é um trabalho importante lá para ser feito naquela região. Agora, veja bem, nós estamos num ano que tem marcas de temperatura de calor e de baixa umidade, talvez o mais altas temperaturas e baixa umidade das últimas décadas. Então, nós temos um problema realmente de clima lá, um problema que é para além da questão humana. Então, esse é um aspecto que tem que ser levado em consideração. Então, mais do que isso, junto com isso, a atuação do governo federal junto com o governo estadual. Para o próximo ano, o preparativo para a temporada mais seca que virá, todo ano tem temporada mais seca, é justamente essas ações de limpeza de pasto, de uso preventivo de fogo, você ter a exata noção de como fazer os aceros, que são aquelas áreas de prevenção. Isso tem que ser feito junto com os proprietários. Lembrando, repito aqui, 94% da área do Pantanal é constituído de propriedades privadas. Portanto, são os proprietários que estão sujeitos primariamente à jurisdição dos governos estaduais que precisam estar engajados e apoiados nesse trabalho. Isso é muito importante para nós. Todo o apoio que for necessário para a recuperação, a regeneração do Pantanal. O Pantanal tem uma capacidade de regeneração muito grande, quando retomarem as chuvas nós vamos ver isso,
mas inclusive também da parte de apoio ao cuidado com os animais, enfim, mas é preciso ter esse planejamento junto com os estados. Quanto é que do que foi perdido do bioma pode ser recuperado quando voltarem as chuvas? Olha, tudo deve ser recuperado, é uma questão de tempo e de apoio também. O apoio nosso está dado integralmente. Tudo que for necessário sob a ótica do governo federal será feito e está sendo feito. Então isso tem que ficar claro. Está sendo feito tudo que está ao alcance do governo federal. E Ministros, assim que retomarem as chuvas, nós vamos ver essa recuperação. Que bom. Esperamos mesmo que isso aconteça, que seja só uma questão climática para resolver tudo isso. Agora, o senhor também disse que o desrespeito nas questões ambientais, ele acontece mais nas áreas onde não há prosperidade. Como explorar todo o potencial agrícola ou mineral de uma região sem destruir esse local, sem destruir o meio ambiente? Olha, Mariana, os países desenvolvidos do mundo têm exploração mineral, exploração de recursos naturais feitas em áreas muito sensíveis. Se você lembrar que a Noruega explora petróleo no Ártico, os Estados Unidos lá no Alasca e vários outros casos, você vai ver que essa exploração existe. Então basta você ter as regras adequadas, um licenciamento ambiental bem feito e as pessoas poderem efetivamente reverter parte desses recursos em prol da preservação, da conservação. A imagem externa do Brasil e até alguns acordos comerciais internacionais são afetados por essa divulgação internacional. Isso acaba sendo uma propaganda muito negativa para o Brasil, quando aparecem as manchetes sobre as queimadas e uma ligação do governo e até do senhor mesmo, como ministro de Meio Ambiente, com essa atitude ou com uma má gerência ou até um certo descaso por causa de discursos anteriores. Ministro, o Partido Verde do Ceará, se não me engano, chegou a pedir o seu impeachment. Por que é que a comunicação do governo, do presidente Bolsonaro e do Ministério do Meio Ambiente não conseguem transmitir essa mensagem de exploração com consciência, com responsabilidade, de preservação também? Olha, Mariana, primeiro, nós temos colocado essas questões de maneira clara desde o início. O problema é que a cobertura que muitos fazem sobre aquilo que é divulgado por nós ou apresentado por nós é uma cobertura muitas vezes tendenciosa, facciosa, que exclui o nosso lado das informações e coloca só a opinião contrária ao governo. Então, esse é um aspecto. Outra coisa que também atrapalha muito é que alguns que perderam as suas fontes de recurso para as suas pesquisas, os seus seminários ou as suas atividades aí do terceiro setor, vão reclamar contra o governo lá fora. Quer dizer, é uma clara manifestação de descontentamento contra o que nós chamamos de fechamento da torneira. Quer dizer, tiramos esses recursos que estavam sendo colocados e o pessoal ficou inconformado. Se você me disser que há questões para serem debatidas, nós estamos abertos a todas elas. Nós recebemos a todos, participamos de todos os fóruns, os debates. Agora, temos uma posição clara de que é preciso haver prosperidade, desenvolvimento econômico sustentável, para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, um melhor nível, né, econômico. E esta prosperidade trará maior respeito ao meio ambiente. Basta você constatar que os países ricos têm muito menos problemas ambientais, ou as regiões mais ricas do planeta têm muito menos problemas ambientais. Os problemas ambientais têm muito mais incidência nos locais onde há pobreza e miséria. Isso é uma questão de fácil constatação. O general Heleno já disse em entrevista semana passada para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes que existem algumas ONGs que não estão preocupadas com o meio ambiente. Agora, ele não quis dar o nome, não quis dizer que ONGs são essas, nem de que países. E o senhor está mencionando esses ambientalistas que faziam palestras e que o dinheiro, a torneira agora secou. Eu li uma matéria, já faz algum tempo também, do agrônomo Chico Graziano, em que ele dizia que esses ambientalistas de protesto, só de protesto, não reclamaram na época do governo Lula ou Dilma de quando as queimadas aconteceram e foi numa extensão tão grande quanto a de agora.
Inclusive, a ministra Marina Silva recebeu várias homenagens, sempre foi muito elogiada pela sua atuação. É por isso que eu insisto que o erro principal desse governo é muito da comunicação, é da mensagem que se transmite, é da maneira como se transmite. Existe algum ambiente de briga interna, de disputa interna que exija esse tom um pouco mais agressivo? Não, a questão não é nem de tom agressivo, é que a verdade às vezes dói, né? Você dizer a verdade para certas pessoas que não sabiam do que estava acontecendo ou não queriam saber, às vezes incomoda. Por exemplo, se nós dissermos que passados 20, 30 anos de que essas pessoas estiveram à frente dos governos, inclusive do Ministério do Meio Ambiente, e nenhum deles se preocupou em resolver o maior problema ambiental brasileiro, que é o saneamento, ou a falta de saneamento básico, a pessoa desconversa. Mas foi no governo Bolsonaro que finalmente se fez o novo marco do saneamento. 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões sem água potável e nenhum desses iluminados se preocupou em resolver isso. Da mesma forma, o lixo, né? O caos que nós temos, a epidemia de lixões que nós temos no Brasil inteiro, né? E nenhum deles se preocupou em resolver esse problema. Você vai em praticamente todas as cidades brasileiras, você vê lixo jogado a céu aberto em lixões, urubu, família revirando o lixo, chorume escorrendo para o lençol freático, e o pessoal não estava preocupado com isso. Estava preocupado em viajar para a Europa, fazer seminário, receber dinheiro para pesquisa que nunca acaba. Quer dizer, essa é uma realidade que no governo do presidente Bolsonaro não acontece mais. Então, nós estamos avançando nos temas que são realmente do interesse das pessoas, dos brasileiros, para que nós tenhamos melhor saneamento, melhor coleta e tratamento de lixo, dos resíduos sólidos em todo o Brasil, o programa de combate ao lixo no mar, o aumento das áreas verdes em perímetro urbano, a concessão dos parques, quer dizer, nós temos um volume enorme de parques nacionais que são super bonitos, são super bacanas, as pessoas poderiam estar visitando esses lugares e eles estavam praticamente abandonados, sem investimento, sem visitação, sem atrativos. É justamente o programa de concessões de parques do Ministério do Meio Ambiente que está fazendo com que a gente tenha possibilidade de ter investimento nesses parques e as pessoas poderem visitá-lo e ter lá uma infraestrutura que seja à altura do interesse, né, do anseio dos brasileiros. Não fizeram essas concessões dos parques, não se preocuparam em abrir essa possibilidade para os brasileiros. É quase uma situação em que o ser humano é tratado como algo indesejado, como se as pessoas não fossem bem-vindas nas unidades de conservação, o que é um absurdo. Então, essas são as verdades que nós estamos dizendo, né? Agora, você dizer isso, tem que repetir, tem que explicar e tem que ter oportunidades como essa que nós estamos tendo aqui, de dizer a realidade para o cidadão, para o brasileiro entender e conhecer, de fato, os argumentos de todos os lados. Não, é um país de paradoxos mesmo, o Brasil. Tem as praias mais lindas, com essa costa toda voltada para o Atlântico, e nessas praias lindas faz exatamente isso, essas línguas negras de esgoto, puro esgoto, indo direto para o mar, aquele mar azul, por exemplo, da minha querida Maceió. Agora, como é que, voltando só para a área da Amazônia e do Pantanal, como é que o governo está impedindo o avanço dos garimpos ilegais? A gente sabe que tem um solo riquíssimo em minérios. Como é que o governo faz para impedir o avanço dos garimpos ilegais? Bom, tem sido feita a fiscalização, só que você tem que lembrar que a Amazônia é do tamanho de toda a Europa Ocidental junta. Então, é um território enorme, são 5 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. A Amazônia é legal, 4.300 milhões de quilômetros quadrados, o bioma amazônico. Então, é um território gigantesco, né? Nós temos lá reservas indígenas que estão em cima de grandes reservas minerais, e na qual pessoas de fora, mas também os próprios indígenas, fazem mineração do mais variado tipo, de ouro, de diamante, de cassiterita, de manganês e de outros ativos, né, recursos naturais, minerais. Então, é preciso haver uma regra, né? A Constituição de 88 previa que deveria ser feita a regulamentação da mineração em terra indígena, mas essa regulamentação nunca aconteceu, né? E aí vem a política do avestruz, né, que eu digo, as pessoas enfiaram a cabeça no buraco para fazer de conta que o problema não existe. E enquanto você faz isso, vai aumentando, como aconteceu nos últimos 30 anos, 40 anos, né, a mineração ilegal na Amazônia.
Então não é mais lógico, não é mais sensato você ter uma regra, um licenciamento ambiental que possa ser cumprido, fazer as coisas de acordo com essa regra, obedecendo as melhores práticas ambientais, o licenciamento e tudo mais, do que fingir que nada pode ser feito e aí, diante de tamanha atratividade desse recurso natural, as pessoas acabam fazendo de maneira ilegal. Então é preciso encarar os fatos, é preciso encarar a realidade e encontrar uma solução e não jogar o problema para debaixo do tapete. Ministro, eu vi que o senhor foi agraciado com a Ordem de Gran Cruz pelo presidente Bolsonaro. Parabéns pela condecoração. E a minha última pergunta é sobre se o senhor, como membro do governo e morador aqui da cidade de São Paulo, o senhor vai tomar vacina contra o coronavírus? Olha, a gente pode tomar as vacinas no momento que elas forem aprovadas, né? Não é recomendável que você saia tomando medicamento, vacina ou qualquer coisa antes que ela tenha sua eficácia comprovada e o seu registro deferido. Em havendo isso, não vejo problema nenhum. E tudo bem se em São Paulo for a vacina feita pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa? Não, o presidente Bolsonaro fez a declaração correta. Ele disse, olha, a questão não é se ela é chinesa ou se ela é de outro lugar. A questão é que nós não teremos os brasileiros servindo aí como cobaias humanas de coisas que não estão aprovadas. Quando a vacina tiver sido aprovada e devidamente deferida, ou não sei qual é o termo que se usa lá na Anvisa, as pessoas vão tomar. E todos, o presidente não disse nada diferente disso. Sobre a questão do IBAMA, que foi a notícia no final da semana passada, os brigadistas, se o dinheiro aparecer, se o dinheiro surgir de algum outro lugar, os brigadistas podem ficar ou eles já retornaram para suas bases? Não, nós estamos organizando de tal sorte que eles possam retomar os trabalhos imediatamente, desde que nós tenhamos o recurso. Tanto o presidente do IBAMA quanto do ICMBio têm responsabilidades, eles só podem autorizar despesas se houver o recurso lastreando essa despesa. Então, nós estamos aí trabalhando para que esse recurso venha o mais rápido possível. Eu quero agradecer muito ao ministro Ricardo Salles pela sua atenção, pela sua participação aqui no Melhor Agora, trazendo todos esses esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigada, ministro. Uma boa noite. Obrigado, Mariana. Muito obrigado.